Olá, amigos! Chegamos agora à continuação do bloco 19 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Hoje na parte 2, Esse bloco que fala da chegada do Espírito Santo, de Atos do Espírito Santo, a chegada do Consolador. E por que não já do começo também da Igreja Primitiva, como a gente vai falar também no próximo bloco, tá bom? Na parte 1 desse bloco, nós falamos ali um pouco, sobre Atos dos Apóstolos, sobre Lucas, que é o mesmo autor dos Evangelhos, então já de Lucas, que escreveu para Teófilo, Teófilo, amigo de Deus, mas não sabemos bem quem é esse Teófilo, apenas o significado do nome dele, só como curiosidade. E aí ele escreve de maneira um grego muito bem escrito, um relato muito preciso, assim como seus evangelhos também, ali continuando como se após os seus evangelhos, em que Jesus aparece ali por 40 dias a seus discípulos após a ressurreição, deixa aquela missão para os discípulos de evangelizar, ficar em Jerusalém até a descida do Espírito Santo e evangelizar até os confins do mundo, e ele se ascende aos céus e promete esse Espírito Santo e promete o seu retorno. E assim nós finalizamos o capítulo 1 de Atos 1, que foi a parte 1 desse bloco 19. E hoje, para finalizarmos esse bloco 19, nós vamos falar de Atos 2, um dos principais capítulos da Bíblia, tá certo? E ele fala sobre o Pentecostes, que era uma festa que já era celebrada dentro dos judeus. A gente vai ter propício, a gente vai falar sobre essas festas judaicas. E aí Pentecostes vai acontecer no 50º dia após a ressurreição de Cristo. Nós tivemos Jesus, ele por 40 dias ficou aparecendo e ensinando, ele se ascende até os céus, onde ele é entronizado, esse sacrifício ele é aceito, e no 50º dia a promessa dele se cumpre, da descida do Espírito Santo. E aí é relatado que naquele momento ali reunido junto àqueles que estão discípulos e quem estava ouvindo a eles, após a ascensão de Jesus, tinham cerca de 120 pessoas, E aí, como o próprio Jesus falou em Mateus 18, 20, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então, a gente vê ali que naquele momento havia uma congregação, que o próprio Jesus faria presente agora de forma apenas espiritual, já que tinha se ascendido aos céus de forma corporal, física, Mas que naquele momento o Espírito Santo, o Consolador, viria para tomar o seu lugar, enquanto ele não retornaria. E é isso que a gente vê. Em Atos capítulo 2, dos versos 1 a 4, a gente vai ver que essa igreja ela vai se formar mesmo de fato ali em Jerusalém, o início da igreja cristã de fato. Vamos ler dos versos 1 ao 4, um relato desse Pentecostes, tá certo? E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então a gente vê que eles estavam reunidos ali, num lugar fechado, e um grande barulho ocorreu, Esse barulho, muitos entendem que poderia ser até o próprio ruar, que é do hebraico, o sopro do Espírito, sopro, esse barulho ruar, o hebraico ele é muito fonético, é muito som, E aí muitos entendem isso não está na Bíblia, mas é um entendimento de muitos teólogos, eu concordo com isso. Esse barulho eles ouviram, e aí realmente ele aconteceu ao cumprimento da promessa de Cristo. O Espírito Santo ele desce para capacitar aqueles discípulos e desce como línguas de fogo que vai ali se manifestando entre aqueles discípulos, aqueles que estavam ali reunidos, como uma espécie de contraponto a Babel. A gente vai ver isso, a história de Babel, de Torre de Babel, onde chegamos em Gênesis. Mas o que acontece? Na Torre de Babel, os homens queriam construir uma torre que chegasse até os céus, para estar ao nível de Deus, à altura de Deus. Só que Deus confunde a língua daqueles homens, eles começaram a não se comunicar mais, não se entender mais, e o projeto deles vai por água abaixo, Então eles são confundidos, ali surgem diversos idiomas e dialetos diferentes que vieram surgir no mundo, E as suas variações que vieram depois. E Pentecostes é o contrário. Se ali houve uma separação de um único povo de Deus pelos conta da sua rebeldia, aqui há uma unificação do povo de Deus em prol do mesmo Espírito. E esse Espírito, nesse momento, se manifesta dando
que todos falassem uma língua compreensível. Nós tínhamos ali pessoas de pelo menos 13 ou 15 dialetos diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí eles começaram a entender as línguas na própria língua local. Então, essa questão de falar em línguas estranhas, a gente não vai entrar nessa polêmica, causar divisões por conta disso, porque há ramos na Igreja Católica, como a renovação carismática, e mesmo pentecostal, principalmente no ramo protestante, que usam do dom de línguas no sentido de orar em línguas de fato, tá certo? Aqui em Atos 2, em grande consenso, né, de teólogos históricos, enfim, nós temos a questão de falar línguas, realmente idiomas diferentes daqueles que estavam ali reunidos e eles entenderem, como a gente vai ler daqui a pouco o relato, tá bom? Já retomo isso. Então a gente tem esse relato, esse contraponto entre Pentecostes e a Torre de Babel, essa didática que Deus sempre traz, né? E também temos o relato de um Pentecostezinho também acontecendo em 1 Samuel, que o Espírito Santo é citado, ele desce sobre vários profetas ali, o próprio Saul também recebe o Espírito Santo naquele momento. O Espírito Santo é uma espécie de Pentecoste no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, também já ocorreu em 1 Samuel. Mas esse é o principal Pentecostes em Atos 2. Então, do versos 4 e 5, vou falar com vocês sobre essa questão da dom de línguas, né? Versos 4 e 5, e todos ali estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5 fala assim: Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. E aí nos versos 9 a 12 fala assim: Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, Cirene, romanos, estão todos morando ali. E estamos cretenses, árabes e todos os outros vimos discutir sobre as grandes realizações de Deus ouvimos discutir sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Então, o entendimento é esse: pessoas, judeus, estavam espalhados pelo mundo, pelas diásporas, pelas perseguições, que se reuniam ali em Jerusalém no período da Páscoa, que tinha ocorrido há pouco tempo, quando Jesus foi morto, e aí, dias após, né, no Pentecostes, 50 dias após ali a Páscoa, eles permaneceram ali em Jerusalém para festejar Pentecostes. Então tinha judeus que falavam línguas bem diferentes, que tinham nascido em regiões diferentes, e ali os discípulos conseguiram falar em línguas que eles conseguiram entender. É o inverso de Babel, que significa confusão. Babel, da origem a Babilônia, confusão. Portal dos deuses, confusão. Aqui Pentecostes é a luz que o Espírito nos dá. Ele nos capacita a falarmos de maneira única, né? E é muito lindo isso de ver. E aí, a partir disso, eles passaram a pregar e ensinar tudo que Jesus tinha deixado a eles, o Espírito Santo relembrando e eles pregando, né? Então, dessa polêmica, eu não vou entrar sobre isso. Paulo fala sobre o dom de línguas, ele fala isso em Coríntio, a gente pode, quando chegarmos na carta de Coríntio, a gente vai comentar um pouco sobre isso, lá em Coríntio também, sobre o que fala sobre o dom de línguas, mas ele sempre ressalta que o dom de línguas, se for utilizado para a oração, que tenha um intérprete ou que não seja a maior parte do culto, da missa, que seja, da congregação, porque existem outros dons, dom de profecias, e você ensinar a palavra é mais importante ainda do que isso, tá certo? Dom de ciência, vários dons que foram dados aos vários membros da igreja que devem ser utilizados no corpo único místico de Cristo, que é a igreja, né, em que Cristo é o cabeça. A gente vai retomar isso mais à frente, tá bom? Mas com muito respeito, nós não devemos a discussões sobre isso, tá bom? Mas o dom de línguas aqui em Atos 2 seria o entendimento de vários idiomas realmente. E hoje pode existir pessoas com capacidade de aprender várias. Eu conheço missionários dessa forma que aprenderam línguas diferentes, mesmo sem preparação, sem estudo, sem condições, como uma espécie de dom de línguas também. Tá bom? Mas enfim, quem quiser discutir mais sobre isso pode falar também no privado comigo, tá bom? E aí a gente vê nos versos 13, eles passaram a falar, dizer que os discípulos estavam embriagados, né? Versos 16 a 21, muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel, ou seja, Pedro toma a voz, ele cita Joel e fala: ninguém aqui está embriagado. Ele cita o que Joel falou, sobre que nos fins dos tempos viria essa chuva, né? Esse relato da chuva, Joel capítulo 2, 23 a 28, vocês podem conferir, é falado de uma chuva temporã,
que era no outono do plantio, e fala de uma chuva serôdia que ia acontecer nos fins dos tempos, que é da primavera, da colheita. Esse Pentecostes seria essa chuva temporã do plantio, em que a igreja estava se formando e a palavra estava sendo plantada ali pelos discípulos para futuramente, nos últimos tempos, ocorrer um novo Pentecostes, um novo derramamento do Espírito Santo, que é essa chuva serôdia da primavera, onde a colheita, né, onde Jesus virá para fazer a sua colheita definitiva no juízo, certo? Então Joel falava sobre isso, sobre que os jovens iriam profetizar e sonhar, e os profetas ainda existiriam. Então a gente não vai falando aqui de cessacionismo. Os dons permanecem até o fim da igreja. Claro que hoje não se manifesta de maneira tão clara, até porque nós nos distanciamos muito de Deus. Quando Pedro fala, a gente vai retomar isso sobre a ideia de você curar um paralítico, o paralítico que pede a ele esmolas, ele fala, a gente vai ver mais à frente em Atos, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Então a igreja hoje, ela hoje tem ouro e prata, na época não tinha, mas hoje ela não tem mais essa autoridade de fazer curas milagrosas como Jesus, como Pedro fez, né? Levanta-te e anda, porque nós nos afastamos do Espírito Santo. Mas haverá sim um movimento maior do Espírito Santo, uma manifestação maior do Espírito Santo nos fins dos tempos. Eu acredito que isso já está acontecendo. Muitas pessoas sendo levantadas até em outras religiões para nos unirmos e focarmos nesse período próximo à volta de Cristo, né? Em evangelização. E aí, nós temos os versos 23 e 24 falando sobre... Pedro continua o seu discurso falando que Jesus foi entregue um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vocês os assassinaram na cruz. Pedro condena, né, o ato que os judeus ali entregaram Jesus aos romanos. Enfim, ele reafirma toda a fé na ressurreição de Cristo. Faça uma leitura de Atos 2, é muito belo, tá certo? Verso 24, contudo Deus o ressuscitou dentre os mortos, né, como a gente está relatando, é relato da ressurreição. Versos 27 e 31, ele fala, a profecia também falada em Salmos 16, que Jesus não teria o seu corpo corrompido, não teria uma decomposição do seu corpo, né? Como foi relatado também que nem o osso de Jesus seria quebrado, né? Se cumprindo todas essas profecias. Os versos 32 e 33 fala que Jesus seria exaltado à direita do Pai, que recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Jesus derramou o Espírito Santo, cumprindo a promessa, né? Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-me à minha direita, falando que as profecias dadas sobre Davi, pensavam que era sobre Davi, mas era verdade sobre Jesus. O Senhor falou ao meu Senhor. O Senhor, que é Jesus, Deus Filho, falou ao Senhor, Deus Pai. Então não era próprio Davi. Então Jesus, tudo ali que foi prometido a Davi, foi cumprido em Jesus, nesse sentido, a morte de Cristo, de um corpo não corrompido, com todas as suas promessas cumpridas, né? Como em Salmo 110, verso 1, Salmo 110, verso 1 também fala sobre isso, tá certo? Vocês podem conferir direitinho. Verso 36 fala assim, sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Então Pedro reafirma, ele toma a frente, a liderança inicial aqui, por mais que outros líderes da igreja pudessem surgir depois, como também Tiago no Concílio de Jerusalém, como a gente vai ver, Pedro que assume a frente realmente e reforça toda a fé, né? Então, nos versos 37, 38 e 41, Pedro reafirma que o primeiro passo no caminho da salvação é o arrependimento e a busca pelo batismo, realmente, como Jesus deixou a missão, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus havia falado, vocês podem conferir, Pedro consegue converter 3.000 pessoas nesse mesmo discurso, fazendo coisas até maiores que o próprio Cristo falou. Ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu mesmo fiz em minha passagem por aqui. E aí, em Atos 4, a gente vai ver que a situação de quase 5.000 pessoas se convertendo de uma vez. Então, é maravilhoso o quanto Deus capacitou Pedro, por exemplo, e os demais discípulos. Pedro era um pobre pescador, não saber falar direito, né? Mas aí Deus capacita, né? E os versos 42 e 47 falam dessa comunidade primitiva que se reunia, que partilhava pela necessidade de cada um, o que é diferente de um comunismo, porque eles evangelizavam, levavam a palavra de Deus, e não um comunismo que proíbe todo tipo de fé praticamente, de ordem, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora. A gente vai ver melhor a formação dessa igreja primitiva no próximo vídeo. Então, Pentecostes é a própria lei de Deus escrita em nosso coração. Sigamos nessa missão
Deus abençoe a todos vocês.